pessoal, tudo bem? Vamos mais uma aula hoje. Agora a gente vai entrar um pouco na Idade Média, né? No período medieval, também conhecido como período medieval. A gente tratou na aula passada sobre o fim do Império Romano, né? Então agora chegou o momento da gente compreender um pouco quais mudanças, né, foram consequentes em relação a esse fim do Império Romano e qual sociedade se formou com a dissolução, né, com o fim, com o encerramento do Império Romano. Então a gente durante a Idade Média que a gente tem um apogeu de uma forma de organização da sociedade do ponto de vista, vamos dizer assim, político, conhecido como, e também econômico, né, como feudalismo ou sociedade feudal, marcada por essa característica que foi justamente a formação de feudos, né? Então, para que a gente também compreenda, nesse primeiro momento eu vou me prender mais à sociedade, mas eu creio que ao final a gente vai ter uma compreensão maior do que foi a Idade Média no seu conjunto. Lembrando que a Idade Média é um período da história com algumas características que marcam esse período, né? Ou seja, a Idade Média é marcadamente um período distinto da história, assim como a Idade Contemporânea, a Antiguidade, a Pré-História, a Idade Moderna. Cada contexto desse tem algumas características que permitem diferenciá-los dos demais, dos outros períodos. Então, no caso, a Idade Média ela detinha algumas características que a gente vai ressaltar hoje, apenas alguns aspectos do ponto de vista social, daquilo que caracterizava essa sociedade, para que a gente consiga ter mais ou menos uma ideia de como foi a Idade Média, né? Eu vou também ver se eu consigo colocar algum link, algum vídeo que permita vocês também terem algumas imagens e algumas referências para terem a ideia do que foi esse período, tá? Da história do mundo, do mundo ocidental. Então vamos lá, a sociedade feudal. Uma sociedade feudal ela é marcada justamente assim por esse contexto com a formação da Idade Média, né? Então o nome da sociedade daquele contexto, como a gente tem nos tempos atuais, por exemplo, uma sociedade muito influenciada pelas redes sociais, pelas novas tecnologias, essa sociedade é marcada como a sociedade da informação ou o consumismo, que também é um fenômeno muito presente na nossa sociedade hoje. Também tem alguns sociólogos, historiadores que identificam como sociedade do consumo ou sociedade consumista, né? Mas mais do consumo, perdão. Então a gente vai ter, nesse contexto da Idade Média, a formação da sociedade feudal. E o que era a sociedade feudal? A sociedade feudal era uma sociedade, vamos dizer assim, rigidamente dividida em ordens que marcavam a posição de cada indivíduo de acordo com o seu nascimento. Então, muito dificilmente, e isso é uma das marcas também da Idade Média, essa estrutura social rigidamente dividida, vamos dizer também por sua vez hierarquizada, ela era muito rígida. Então era muito difícil que uma pessoa, digamos, que tivesse nascido na base da sociedade, numa condição, por exemplo, de camponês, ela tivesse condição de ascensão social. Ou seja, além de ser uma sociedade dividida rigidamente e também hierarquizada rigidamente, essa sociedade também ela tinha pouca mobilidade. Ou seja, uma pessoa que nascesse numa condição menos abastada, numa condição maior de pobreza, essa pessoa teria menos condições de mudar as suas condições de vida. Então era também uma sociedade, podemos dizer assim, paralisada, estagnada, estratificada, ou seja, presa a essas características. E de acordo com a condição de nascimento, isso iria influenciar diretamente nas condições de vida e nas condições sociais dessa pessoa para o resto da vida, né? Então era uma sociedade que no topo da hierarquia estava a nobreza e o clero. O clero era a classe que se identificava com a gestão, com o governo, com o gerenciamento da igreja, né? Então eram os bispos, arcebispos, cardeais, essas pessoas submetidas à autoridade do Papa, elas cuidavam do dia a dia, do funcionamento da igreja, com uma forte relação de interesse, de convergência, de proximidade com a nobreza,
Quem era a nobreza? A nobreza era a classe social, conforme a gente colocou lá na aula anterior, era a classe social que se tornou dona de terra a partir da ascensão do Império Franco, de Carlos Magno, que ele concedia, dentro de relações de lealdade, posses de terra, os condados, os ducados, as marcas. Esses nobres, essas figuras que foram adquirindo essas terras, eles foram se tornando nobres, né? Eles foram se tornando, e a nobreza ela era marcadamente vinculada à posse da terra. Só era nobre quem detinha concessões de terras obtidas pelos reis, né? Eram os reis que concediam essas terras. Eles não compravam, diferente de hoje, que a gente tem a propriedade privada, em que para a pessoa ter uma terra, grosso modo, de um modo geral, né, ela precisa ter algum nível de dinheiro para fazer a compra, para estabelecer a relação de compra dessa terra. Nesse contexto, esse tipo de mediação, esse tipo de relação não existia. A única forma da pessoa possuir uma terra era através da concessão, ou seja, essa terra era concedida pelo rei, e a partir do momento que o rei concedia essa terra, esse rei tornava essa pessoa um nobre, membro da nobreza. Seguindo essa lógica, condes, duques, marqueses, viscondes, são pessoas que vão se tornando nobres nesse contexto. E uma das marcas das relações sociais nesse contexto, temos dois modelos fundamentais de relações sociais que marcam esse período da Idade Média, que são as relações de vassalagem e de servidão. Ou seja, se você nascesse camponês, provavelmente em 99,9% das chances de você estar submetido a uma relação de servidão. Se você tivesse nascido nobre, você estaria submetido ou inserido, melhor dizendo, numa relação de vassalagem, né? De cooperação e vassalagem com o seu senhor. A sociedade, como eu disse, era dividida em ordens e hierarquizada. E essa podemos definir em 3 ordens que compunham essa sociedade. Uma ordem que estava voltada para a oração, uma ordem que estava voltada para o combate, para a guerra, e outra ordem que estava atrelada, vinculada à necessidade de trabalhar, de produzir. Aos religiosos, como disse, aos membros do clero e aos membros da igreja, competia a oração, inclusive eram considerados o topo dessa idade, porque a sua vida estava direcionada à contemplação de Deus, dedicada integralmente a Deus, então por isso eles eram considerados o topo da hierarquia social nesse contexto. Aos guerreiros cabia proteger a igreja, o combate, né, do dia a dia, como também a sociedade dos diversos perigos. E aos camponeses, a função deles fundamental era trabalhar na terra, produzindo os produtos necessários para a sobrevivência material da sociedade feudal. Então esse era o papel. Lembrando que no topo dessa sociedade estava o clero e na base dessa sociedade estava os camponeses. A relação entre clero e cavaleiros, ou clero e nobreza, vamos dizer assim, a nobreza era a classe guerreira, era a classe responsável, era a ordem, né, melhor dizendo, responsável pela guerra, pela proteção, pela a manutenção e defesa. Ela tinha uma relação de muita proximidade com a nobreza. Essa separação que a gente faz é só para a gente tornar um pouco mais clara a análise, mas de um modo geral era quase a mesma coisa, né? Então vamos lá. A formação da sociedade feudal ela se deu, conforme disse, a partir das concessões de terra durante o Império Franco, né? O Reino Franco. E aí o Reino Franco criou esse modelo em que os nobres eles foram se constituindo como nobreza, como ordem e classe social a partir do momento em que eles foram recebendo a terra. Era a única maneira de você ter posse de terra, se submeter a uma relação de lealdade ao seu rei, mas em troca disso, em contrapartida disso, você recebia um pedaço de terra. Os condados, os condes, as marcas, os marqueses, os duques, os ducados, os duques. Ou seja, o nome dos nobres estava relacionado ao nome que o pedaço de terra recebia. Então, condados era um tipo de terra com algumas características. O conde, que era o senhor que recebeu aquela terra do rei, o condado como concessão, ele se tornava conde e assim sucessivamente. Quem recebeu a marca se tornava marquês e quem recebeu o ducado se tornava duque, né? Então essa era a relação.
nobres eles foram formando uma figura importante durante o período medieval que ficou conhecida como senhores feudais. E qual era a função fundamental dos senhores feudais? Eles exerciam a função militar, né? Monopolizavam a função militar e eles controlavam as populações camponesas, né? A população feudal, né? Então, a grande maioria, é sempre importante também ter clareza essa dimensão, né? Essa quantidade, essa dimensão quantitativa, a maioria da população era camponesa, né? E existia uma minoria que compunha o clero e compunha a nobreza figuradas, né? Nos senhores feudais. Então era um regime senhorial em que os senhores, tanto a nobreza como o clero, exerciam a autoridade e o poder e também detinham poder econômico nesse contexto, e os camponeses estavam submetidos às relações de servidão, ou seja, trabalhar, produzir. Por que também contribuiu para a formação dessa classe, dessa autoridade do senhor feudal? Isso também é importante dar um pequeno destaque. Já desde o final do Império Romano, conforme eu havia dito na aula anterior, a gente tem um processo de caos, né, social por conta da desestruturação da ordem do Império Romano. Então a gente tem constantes invasões desde o final do século IV até o século IX, né? E até o século IX, durante esse século IX, 11, 10, 11, a gente tem um novo ciclo de invasões na Europa. Os vikings começam a invadir a Europa, os normandos, os sarracenos na Península Ibérica, os húngaros a leste da Germânia. Então essas regiões começam a ser invadidas por esses povos, e a saída das populações que residiam nas cidades eram buscar refúgio no campo. Então nesse contexto a gente tem dois elementos simultâneos. Um é o fortalecimento da autoridade desses senhores feudais, desses donos de terra que ficavam na região rural, né, no setor agrário, no campo. Eles começam a receber contingentes populacionais que fugiam dessas invasões desses diversos povos. Então os senhores feudais passam a ter o maior número de gente submetida à sua autoridade, e por sua vez a gente tem também a formação do campesinato, ou o crescimento do campesinato feudal, por conta dessas populações que iam em direção ao campo buscar refúgio. Então a gente tem a formação dos feudos. E o que eram os feudos? Eram territórios correspondentes a essas terras, conforme eu havia falado antes, que detinha no seu topo a autoridade de um senhor feudal, que era aquela pessoa que detinha a concessão de terra, e ele era responsável. Esse território, ele tinha, vamos dizer assim, uma certa autonomia, pois era o senhor feudal que cuidava do papel de poder de justiça, é ele que criava as leis, é ele que cobrava os impostos, ele cumpria, vamos fazer assim, uma comparação, como se fosse o papel de um governo, de um estado, só que naquele território, naquele feudo. Então ele era o senhor daquele feudo. E todos os camponeses que estavam ali abrigados, em tese protegidos por esse senhor feudal, eram obrigados a pagarem sua proteção a partir de tributos e a partir do seu próprio trabalho, né? Então eles serviam a esses senhores feudais. Por isso que uma das modalidades de relações sociais nesse contexto da Idade Média era a servidão. A servidão era exercida pelos camponeses em relação aos senhores feudais, né? Então os feudos eles se formando também, por sua vez, a classe guerreira, que eram os senhores feudais, os nobres, que tinham por obrigação, em tese, a proteção da sociedade. Então, simultaneamente, tem a formação da classe guerreira, a nobreza, ou a consolidação, vamos dizer assim, nem tanta formação, a consolidação, e a formação dos camponeses como uma dimensão dessa ordem. E a principal forma de pagamento, né, de tributo por esses camponeses era através da corvéia. A corvéia nada mais era do que um período da semana em que os camponeses trabalhavam na terra desse senhor feudal. Como funcionava? Eles trabalhavam durante um determinado período nas suas próprias terras. Os camponeses eles recebiam a terra para garantir a sua própria sobrevivência, a sua própria produção, mas por sua vez, além de trabalharem também na sua terra, trabalhavam também na terra do senhor feudal. Então essa era mais ou menos a dinâmica, de maneira sempre
simplificada, né, das relações de vassalagem. O que era a relação de vassalagem? A relação de vassalagem, ela não era possível ser estabelecida entre um nobre, um senhor feudal e um camponês. O camponês, ele detinha somente a possibilidade de exercer uma relação de servidão. A relação de vassalagem era uma relação de lealdade estabelecida entre os nobres. Não era possível ser estabelecida entre ordens distintas, né? Então a relação de vassalagem era uma relação de lealdade entre os iguais, somente de um nobre para um outro nobre. O nobre que recebia a declaração, vamos dizer assim, de lealdade, ele era o suzerano, ou seja, o que estava acima. O vassalo era aquele que se comprometia em servir esse suzerano. Essa declaração, vamos dizer assim, de lealdade, ela era feita de modo geral numa cerimônia chamada homenagem, né? E esse vassalo, eles faziam um juramento de proteção e de auxílio financeiro em caso de conflito desse suzerano, né? Desse suzerano, perdão. Então, essas relações, elas eram nessas homenagens, esse vassalo, ele declarava lealdade a esse superior e em caso esse superior, esse suzerano, ele se envolvesse em algum conflito, cabia a ele contribuir e apoiá-lo, tanto do ponto de vista militar, quanto do ponto de vista financeiro, para que esse suzerano pudesse fazer a sua empreitada, o seu conflito, fazer a sua disputa. E, por sua vez, esse vassalo recebia do suzerano um pedaço de terra, chamado de ato de investidura. Então, esse cavaleiro, além de reconhecer a autoridade e a lealdade que ele detinha em relação a esse senhor, ele, por sua vez, ele também recebia um outro pedaço de terra. Se a gente for, então, observar, para encerrar, a nobreza como ordem e como classe, ela era uma classe fortemente ligada à posse da terra, ao controle da terra, né? E era essa autoridade sobre a terra, o poder também era medido a partir da quantidade de terra que esse nobre detinha. Então, era uma classe também agrária, centrada no campo, autorizada pelo poder que exercia de controle de terra nessas regiões do campo. Beleza, pessoal? Então, por isso, somente os cavaleiros podiam se tornar vassalos, né? Isso é importante sempre ressaltar. Um camponês, quando ele tivesse, quando ele nascido camponês, ele dificilmente se deslocaria, dificilmente ele poderia estabelecer algum tipo de relação de vassalagem, porque será uma condição quase presa à sua trajetória. Eu vou, mais uma vez, passar um pequeno exercício para vocês na plataforma e vou essa semana divulgar a correção do conjunto dos exercícios aí de vocês, tá? Tô dando nota, tô fazendo a correção e caso tenha alguma dúvida, as instruções também do exercício eu vou colocar lá no rascunho. Caso vocês tenham alguma dúvida, a gente faz contato aí. Beleza, pessoal? Grande abraço.